Hoje, no 89 Lifestyle, a gente vai desenrolar uma ideia com o Rony Fechini, Dr. Rony, gente finíssima. Ele é faixa preta, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vai falar com a gente aí sobre os cuidados que você tem que ter na hora de procurar um cirurgião. Também se você tá a fim de fazer, sei lá, uma lipoaspiração, o que você tem que ficar esperta com isso ou não, ou esperto. Se você é daqueles que tem uma orelha maiorzinha, se você tá com os peitão olhando para baixo, você quer mexer em alguma coisa, se você quer dar uma mudadinha no nariz, vai saber. Não é muito de assumir por aí que você quer fazer, mas pode fazer lá que o cara é firmeza. Vamos saber tudo isso aqui agora no 89 Lifestyle. 89 Lifestyle. Rony Fechini, faixa preta e entende tudo sobre cirurgia plástica. Muito legal ter você aqui, Rony. Você é membro da associação, da sociedade, da sei lá o que, de cirurgia plástica. O que é isso e como que se fala do jeito certo? Ok. Gostaria primeiro de agradecer a Luca e o Dani aqui. É um prazer estar aqui podendo responder algumas dúvidas dessa área que eu tanto amo, que é a cirurgia plástica. Bem, membro titular é uma, digamos assim, patente, digamos assim, se fosse considerado uma ordem hierárquica, seria a última patente da sociedade. Olha. Você, para se tornar membro titular, você tem que defender uma técnica ou uma área de atuação que você se sente especialista, né? E na ocasião eu defendi a área da microcirurgia, que é uma área que eu me subespecializei, uma área de atuação. Não é uma subespecialidade propriamente dita da plástica, mas é uma área de atuação. Outra dúvida, enquanto você estava falando, microcirurgia é o quê? É uma cirurgia pequenininha? Não, microcirurgia, na verdade, a gente utiliza esse nome porque a gente faz a cirurgia utilizando recursos de magnificação óptica. A gente utiliza microscópio, lupas de aumento. Então, a gente faz reconstruções onde a gente precisa conectar o vaso a uma distância, né? Então, a gente precisa, às vezes, de um tecido à distância para reconstruir, por exemplo, na face. A gente precisa reconstruir o osso da mandíbula, a gente utiliza... Reconstrução de face, no caso, ou pode ser face, de outra parte de outras áreas, mama, pode ser de extremidades, como braços e pernas, né? Amputação de dedo para fazer reanastomose de dedos, né? Então, assim, é uma área de reconstrução. Você falou um negócio interessante dos caras recomporem, fazendo a recomposição do nariz. É verdade que dá para colocar o nariz de uma pessoa na testa para recompor assim, ou isso é lenda? Não, há uns 2 anos atrás, se não me engano, surgiu uma reportagem de reconstrução de nariz no ratinho, orelha no rato, e assim, a gente pode utilizar, tá? Isso pode acontecer no caso de reconstruções complexas total de nariz. Você pode moldar o nariz completamente através você pega a cartilagem da costela, molda todo o nariz, coloca na testa, espera um certo tempo e faz a rotação desse retalho para o nariz. Então o cara fica com o nariz na testa, é tipo isso? Por um momento, sim. Mas também você pode fazer reconstrução no braço, moldar toda a estrutura do nariz no braço e fazer um transplante microcirúrgico, né, que você vai utilizar os vasos do braço e fazer uma reconstrução dos vasos da face. É isso que você faz. Então, tipo, levantar uns peitão é ficha pra você, né? Você faz de olho fechado. Acho que são coisas um pouco diferentes. Assim, imagina que a mesma preocupação que a gente tem com a reconstrução, a gente tem que ter nos detalhes da estética. Tá? Então, assim, não é que é super complexo fazer uma microcirurgia, a estética, ela não é que ela tem o seu valor e tem seu nível de refinamento. Porque você imagina o seguinte, olha como é interessante essa especialidade, eu sou um pouco suspeito para falar que eu sou apaixonado. Você consegue modificar a pessoa, né? Você melhora a autoestima da pessoa, e quando você melhora a autoestima da pessoa, você melhora o ambiente ao redor dessa pessoa. É verdade. E a longo prazo você melhora o mundo. Então, assim, eu sou defensor disso. Então, se você consegue melhorar o mundo, de certa maneira, com a sua formação, com a sua atividade profissional, que é o caso de vocês, com entretenimento, eu acho que a gente consegue melhorar o mundo. Então, assim, nós somos agentes ativos, né? Na cirurgia plástica eu tenho essa oportunidade de agir intensamente e através da cirurgia, do corte, melhorar um indivíduo. Mas, por exemplo, supondo que alguém chegue pra você, Rony, e fale assim, eu queria ficar igual a Meg Ryan, ó as referências que eu tenho. Aí, por exemplo, você faz as Angelina Jolie da vida, o negócio, ou isso é uma viagem completa? Assim, no consultório eu costumo conversar bastante com os pacientes, então, até para entender o perfil, né, psicológico do indivíduo. Meg Ryan, outro ator, eles são eles. O paciente é o paciente com suas nuances, suas características individuais. O que a gente consegue fazer, na verdade, é aprimorar uma estrutura dentro do universo estético
e harmônico. Né? Se eu modificar completamente um formato de um lábio, de um nariz, de uma pálpebra, ou então de uma mama, de um abdômen, onde quer que atue, tem que ser com uma referência de proporcionalidade e harmonia. Sim. Porque se houver uma mudança brusca, né, gritante, aí você consegue gerar um trauma, né, psicológico muito intenso. E às vezes o paciente no primeiro momento não consegue entender isso. Quando é que você percebeu que você tinha essa vocação para trabalhar com a parte estética? Assim, tipo, você sempre reparou assim? Como que é? Eu sempre observei bastante, eu gosto de observar, eu gosto de desenhar, eu tenho até uma herança familiar, minha mãe é professora de artes, né? Então assim, meu irmão desenha super bem, então assim, tem essa referência familiar muito grande. Mas assim, a princípio, a minha área de atuação, que eu já tinha determinado já previamente, era a área médica, desde que eu nasci. Eu tinha essa vontade de ser médico, e especificamente na área cirúrgica. A parte da plástica veio com a experiência cirúrgica nas áreas da reconstrução. E aí, durante a minha formação, eu percebi a modificação da autoestima e o benefício para a sociedade que a cirurgia estética proporciona. Legal. Tá? Então foi meio que evolutivo isso. A gente repara, assim, tem até uma matéria que saiu falando sobre a síndrome do Snapchat, que é uma molecada que chega num consultório, né, de um cirurgião plástico e fala, eu quero ficar igual, eu fico nesse filtro aqui, né? E aí nisso tem os caras que são mais assim, foda-se, e sai fazendo cirurgia e não tá nem aí, né? Já aconteceu de chegar, por exemplo, sabe aquelas minas que já tá com aquela boca assim, de tanto preenchimento que é por mais, e aí você vai lá e o que você faz? Já, eu converso e não faço, tá? Se tiver desproporcional, eu não executo o procedimento por causar um dano para o indivíduo. Às vezes a pessoa não está necessariamente disponível psicologicamente para o procedimento. Então, muitas vezes oriento e procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para poder tratar essa disforia, esse dismorfismo corporal, que é um dismorfismo corporal. E aí, depois que tratar, aí a cirurgia vem para reconstruir os danos causados por essa alteração psicológica momentânea. Já morreu gente assim? Graças a Deus comigo não, espero que isso não aconteça, tá? Mas Tipo, a gente vê assim, o cara vai fazer lipo e bateu as botas. Faz tempo até que não aparece isso, assim, é uma coisa mais, né? Mais antiga, mas assim, vez ou outra rola um jazz, assim, por quê? Tem que ver alguns fatores relacionados. Primeiro, a gente tem que ver fatores relacionados ao paciente. É fundamental no pré-operatório estar bem estabelecido a questão de rigidez do paciente. O paciente tem que estar bem apto para realizar um procedimento cirúrgico. A lipoaspiração é a cirurgia que é mais realizada no Brasil, né? É uma das cirurgias plásticas, é a mais realizada. Só que é uma cirurgia extremamente agressiva, tá? Ela é super bem, quando ela é bem indicada, ela dá um resultado fantástico, tá? Só que o paciente tem que estar bem, tem que ser feito no hospital com segurança, a equipe tem que estar bem treinada, com um anestesista de confiança, né, que é fundamental. O anestesista, né, nesse momento, nessa cirurgia em si, é fundamental. Vou dar um exemplo. As principais causas de óbito, que foi feita uma pesquisa ano passado, que viram o laudo do IML, né, relacionados aos óbitos da lipoaspiração, estão relacionados à parada intraoperatória durante a virada do paciente, porque na lipoaspiração a gente opera basicamente circunferencial, a gente opera o dorso, as costas, vira o paciente e opera a frente também. Quando o paciente faz um bloqueio, tipo, o paciente fala assim, não quero anestesia geral, eu quero um bloqueio, eu quero uma hack, quero uma peri. Entenda, quando você pede isso para um profissional, o profissional tem que devolver para o paciente a expertise. O que é que eu costumo falar para o paciente? A gente vai fazer o melhor procedimento mais seguro para você. A anestesia geral, nesse caso específico, é o mais seguro. Porque quando você faz um bloqueio e faz essa rotação do paciente na cirurgia, por vezes você pode, durante o peridural, o hack, bloquear a inervação que faz esse aumento do batimento cardíaco. E quando você vira, você requer uma demanda metabólica maior. E você precisa que o coração do indivíduo responda a esse mecanismo. Então, muitos dos casos de óbito estão acontecendo por conta disso. Nossa. Fizeram uma peridural, uma hack e uma sedaçãozinha, porque o paciente não quer geral, que geralmente eles falam assim, não quero geral, porque eu tenho medo.
Mas nesse momento é que acontecem as complicações. E é válido esse medo aí da anestesia geral ou é uma fantasia, uma lenda urbana? Assim, é fruto do desconhecimento, né? A anestesia ela vem evoluindo junto com a medicina, então hoje em dia é a anestesia mais segura. Os hospitais eles estão super bem equipados para qualquer intervenção. Se o paciente tiver qualquer problema no intraoperatório, vai precisar fazer uma anestesia geral. Ou seja, é a anestesia mais segura para esse procedimento. Agora, é mais cara. Então, assim, acaba que o custo da anestesia geral é muito superior relacionado a um bloqueio. E esses caras, tipo, Dr. Bumbum, que dá esse rolo todo, qual que foi a cagada que esses caras fizeram? Primeiro, eles não são especialistas da área estética, né? Assim, eles fizeram um aprimoramento, não sei nem se pode dizer como uma pós-graduação, não sei. Porque não sei se é lato sensu, estrito sensu, é uma coisa meio que off-label, digamos assim. Mas eles fizeram alguns cursos de estética, se colocaram na sociedade como especialistas, sem ter uma titulação, tá? Alguns são médicos, outros nem médicos são, tá? E acabam introduzindo nas pessoas produtos que há muitos anos atrás não se utilizam. Tipo silicone industrial. Silicone industrial, ele na verdade, ele é de uso industrial. No caso do Dr. Bumbum, usava o PMMA, que é um tipo de acrílico, digamos assim. Nossa, que podre. Se utilizava muito na década de 80 para tratamento de sequelas de HIV. Com o começo do uso do antirretroviral, houve uma lipodistrofia, que é quando atrofia bem os tecidos, principalmente da face, geravam uma sequela estética muito marcante, visível. Então, o PMMA, como era uma substância relativamente barata e que causava pouca reação, na face, como você precisa de pouco volume, era seguro utilizar. Mas aí, como é um produto relativamente barato, que gera um preenchimento, aí foram utilizando em outras áreas. Tá? Tem que ficar esperto com isso também, né? Quando tá muito barato, tem que abrir o olhão, né? Bom, então se você tá pensando aí em dar um tapa na napa, em levantar os topei, em mexer no meio das coxas, para deixar firmão, se quiser mexer nas orelhas, aí você fica pendurado no varal quando era criança, fala com o Rony, a gente vai deixar o contato aí embaixo, ou então procura aí na sua região um cara que seja, né, fodaralho, que tem ali nessa SBCP, eu gostei dessa dica aí, procura lá no Google, já puxa a capivara e vê se é firmeza. Rony, obrigada pelo seu tempo, valeu demais aí por esclarecer esse monte de dúvida. Dan, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Não, eu queria saber, assim, no Brasil, o que o homem mais procura e o que a mulher mais procura, assim, para fazer uma cirurgia plástica? Tá. O ranking das cirurgias plásticas no Brasil, mais comum é a lipoaspiração, seguido da prótese de mama, tá? Mas muda um pouco de acordo com o gênero, né? Isso é interessante. A mulher, lipoaspiração é a primeira, seguida da prótese mamária. O homem, são as cirurgias de lipoaspiração também, tá? Relacionadas ou não à ginecomastia, que às vezes está presente no homem, que é a mama masculina, às vezes ela aumenta, tá? Então acaba precisando haver uma procura por uma lipoaspiração. Mas no homem, a cirurgia de pálpebra, que é a blefaroplastia, acaba vindo com bastante força depois da lipoaspiração. Legal. E também lembrar que a galera tem que falar real na anamnese, né? Porque às vezes o cara vai lá, cheira, fuma, bebe, e no outro dia, na hora que vai operar, e aí você toma, não tomei nada, não, tá tudo em ordem. Isso aí também dá uns rebosteios, né? Isso, é como eu falei no começo, segurança é um tripé, paciente, profissional que está atuando e a estrutura hospitalar que você está inserido nesse ato cirúrgico. Então, tendo esses três variáveis bem controladas, a chance de complicação é mínima, e realmente é. Do ponto de vista estatístico, é inferior à queda de um avião, que é super raro de acontecer, mas pode acontecer. E se acontecer, o profissional tem que estar apto para resolver. Por isso a importância de você estar com um profissional bem formado, que seja capaz de resolver as complicações. Legal, Rony, obrigada pelo seu tempo, valeu de coração. Excelente. E vamos estar conversando aí sobre essa lipo aí no meio das coxas.